pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre a demonstração de resultado do exercício. Eu acho que é bastante importante a gente entender, e aí eu faço uma outra representação, uma representação gráfica, entendeu? Do que é a demonstração do resultado de exercício. Tá ok? Então, dessa demonstração, o que é bastante interessante a gente notar? A gente notar o seguinte, que aí é uma forma de você apurar o lucro. E apurar o lucro da empresa, entendeu? A gente tem uma certa técnica aqui, e aí a partir dessa técnica a gente vai começar a entender os significados de uso dele, ok? Então tem aqui a questão da receita bruta, ok? Receita aqui que eu estou pintando de verde. A partir daí a gente tem descontos, devoluções ou impostos, e aí, ou seja, eu estou deduzindo da minha barrona lá, estou tirando, entendeu? Da minha barrona aqui, descontos, devolução e impostos. E aí sobra o que? Sobra uma coisa chamada a própria receita líquida, ok? E aí, para os controllers, para os administradores, é bastante importante que se faça o quê? Crave o 100% aqui, ó, nessa linha da receita líquida, e não na receita bruta. Porque aí na formação de preços, você vai ver que desconto, devolução e impostos são coisas muito mais que o pessoal que está no dia a dia, do dia a dia comercial, que ele pode dar muito melhor parâmetro, entendeu? Sobre a questão da formação de preço. Tudo bem? A formação de preço e aí a quantidade multiplicado isso dá a receita bruta. Ok? Então a partir disso você tem o quê? A receita líquida para você formar o preço. A partir daí você vai ter o quê? Os custos, o quê? Do produto vendido, o custo da mercadoria vendida para quem vende mercadoria, produto para quem fabrica e custo do serviço vendido para quem presta serviço, ok? Custo do serviço vendido. E aí dando a primeira linha de resultado, ou seja, da receita tirei os meus custos, né? E aí a gente vai ter o que? A primeira linha de resultado. E aí eu vou chamar esse resultado de resultado bruto. Ok? Por que eu estou chamando de resultado e não estou chamando de lucro bruto aqui? Certo? Eu estou chamando de resultado porque resultado significa o quê? O sinal ou mais, ou ele pode ser ou positivo ou negativo. Já o lucro é só o positivo. Ok? O prejuízo é o negativo. O resultado é a forma genérica de você falar o resultado bruto. Ok. A partir daqui, eu vou fazer uma distinção do que? Da parte operacional e não operacional da empresa. Isso não exatamente está dentro das nossas demonstrações contábeis pela legislação, só que para finanças empresariais, para as finanças corporativas, eu acho que é bastante importante a gente ter o quê? Essa separação entre despesa operacional e despesa financeira, tá ok? Ou não operacional. Então eu vou colocar aqui as despesas operacionais, despesa com administração, despesa com venda, despesa com depreciação, enfim, todas essas despesas é bastante importante que a gente possa o quê? Separá-las, né? Então aqui, ó, as despesas operacionais, de falar o que são as minhas operações. A partir do momento que você tem as suas operações, o que acontece? Você tem um resultado que é o resultado operacional. Tudo bem? Que é só a empresa, o que a operação me dá, o que a operação dá de resultado. O que acontece? Independente se eu tenho que pagar juros ou não. Ok? Então eu estou fazendo essa separação, entendeu? Sobre a questão da despesa financeira, por quê? Para que a gente possa entender o que as empresas, a operação da empresa dá e o que é a parte do que? Da alavancagem, do custo, entendeu? Se você está com dinheiro emprestado, quanto que isso dá, ok? Que são as despesas financeiras. A partir desse momento que você tem a despesa financeira reduzida, aí a gente já cai novamente o quê? Tem o lucro antes do imposto de renda, ou resultado antes do imposto de renda. Esse resultado aqui antes do imposto de renda, entendeu? A gente tem o quê? Ou seja, eu tirei da receita, tirei custos, tirei despesa operacional, despesa financeira, e aí eu consigo fazer o quê? E aí eu tenho o resultado antes do imposto de renda, e aí eu consigo fazer o quê? Uma base de cálculo para provisão para imposto de renda. Finalmente chegando aonde? Chegando no resultado líquido, que aí a gente gostaria que fosse lucro líquido, ok? Mas a gente chama isso de resultado líquido. Resultado líquido
você fala, olha, isso do ponto de vista contábil. Agora, do ponto de vista econômico, entendeu? Existe uma nova linha falando sobre a questão econômica. E a questão econômica é falar o quê? O custo-oportunidade. Ou seja, ao invés de eu pegar e deixar todo esse dinheiro empatado, todo o meu investimento empatado nesse negócio, se eu pegasse esse mesmo dinheiro e fosse para o mercado financeiro, entendeu? Ou fosse para um outro mercado de mesmo risco equivalente, entendeu? Então, o quanto que eu ganharia mais lá no mercado, mais nesse mercado financeiro, ou tendo o trabalho de ter empresa, tendo o trabalho de ter funcionário, tendo o trabalho de ter todos os encargos e impostos e lidar com toda a complexidade que é uma empresa. Então, com esse questionamento em mente, a gente chama o quê? De custo-oportunidade. O custo-oportunidade é simplesmente pegar o investimento, e esse investimento pode ser em quê? Em giro ou em fixo, e aplicar o quê? Uma taxa que você, de mesma rendimento que você obteria do mercado para esse determinado risco. Ok? Então, tirando do resultado líquido, do lucro líquido, custo-oportunidade, você tem o valor econômico, do ponto de vista econômico, se você está ficando mais rico ou não, né? Isto é, você, eu digo, a empresa, tudo bem? Então, a Economic Value Added, o valor econômico adicionado. Então, eu acho que é bastante importante a gente ter esse primeiro DRE para a gente começar a bater um papo interessante sobre a parte de finanças corporativas. Um abraço.